Se você pensa pequeno, pra chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? No curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer, igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. Sim. Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Tem que empreender, não tem que me livrar do meu contra-cheque estável. Ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense, né? Grande e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande de fato em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno. Cara, Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho? Por exemplo, assim, você pensou grande para atingir 5 vezes o seu tamanho. Você pensou em crescer 5, pensou em crescer 1, dobrar. Dá o mesmo trabalho? Acho que sim, cara. Porque eu sei que sonhar grande é porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar é uma coisa mais direcionada. Concordo. Mas por que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô lendo um pouquinho do Nietzsche. Ele tinha uma frase dele que ele falava: há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol com uma lanterna ilumina um trechinho do mar, aquilo que você tá pensando, mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala: quem é o cara que escolhe pra onde tá apontando o farol? Ele fala: não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala: você não tem controle sobre tudo que você pensa. E pra ele, inclusive, aquilo que você pensa é a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O que tá em volta que é muito mais importante. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. Geralmente, pra você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. E é aí que as pessoas travam. Porque fazer coisas que você não fez antes assustam. Você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né? Que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local, apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante, mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas. Pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um parafuso. É, melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, pra crescer de maneira realmente exponencial, vai ter que sair da caixa. Enquanto as pessoas ricas, elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até pra se sentir um pouco melhor, né? Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo provavelmente você vai estar comendo besteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Então você tá sendo... Não tem mistério. É influenciado por eles. Agora, você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que têm outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a Malu, e a Malu sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Sempre. Lá atrás, quando eu falava que com 20 anos eu fiz uma declaração, né? Falei que com 30 eu ia ter 1 milhão, depois eu descobri que era inflação, mudou pra viver de renda, porque eu não sabia quanto ia ser 1 milhão. Quando eu falava isso, todo mundo ria da minha cara. Tava muito longe, né? Só que eram 10 anos. A Malu, desde sempre, ela acreditou em mim. E ela assumiu aquilo como uma meta pra ela também. E ela sempre me apoiou durante todo o trajeto. Ela nunca falou assim, não vai dar certo. Ela sempre tava lá do meu lado. Se ela não tivesse do meu lado, se ela fosse uma pessoa que me criticasse, que me botasse pra baixo ao longo do caminho, com certeza eu não estaria mais com ela. Porque, embora eu sempre tenha amado muito a Malu, eu me amo mais. E eu acho que por uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida, se você tá num relacionamento que você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente.
Porque não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, é melhor partir por uma outra. No Arquivo da Riqueza, ele sempre fala do arquivo e no final tem uma declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. É isso aí. E foi exatamente o que você fez. Você não olhou pra gente e falou, olha lá, quem eles pensam que são, né? Aí você viu aquilo e falou, cara, eu quero fazer igual. E eu faço isso o tempo todo aqui no grupo. A gente usa isso como inspiração. Não é uma comparação pra se diminuir, mas é pensando, se esse cara consegue, eu também consigo. E aí se você consegue um pouco mais, o outro olha de volta e fala, então eu consigo. E fica uma evolução. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá o ponto, né? E hoje é muito mais fácil a gente ter essa remuneração por resultado pensando em rede social. Porque eu trabalho pra fazer esse podcast aqui pra uma pessoa assistir, ou as pessoas que estão aqui com a gente apenas, e pra 10 mil pessoas assistirem, é o mesmo. Então a gente não quer ganhar por gravação de podcast. A gente quer ganhar, por exemplo, por tamanho de público que a gente atinge, por número de visualizações. A gente quer fazer cada vez mais resultado com o mesmo esforço específico. A gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara que não tem confiança nisso, ele não quer resultado. Ele fala, pô, vou gastar 1 hora, então paga por hora ali, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu número de horas no dia, ele é altamente limitado. Todo mundo tem no máximo 24. Você tem que dormir, sei lá, umas 7, 8 horas aí, em termos de sustentabilidade vai ser mais ou menos isso. Você tem um tempo pra comer, tem outras atividades, precisa ficar com um cônjuge, com família. Então você não tem como escalar o seu número de horas. O que você pode fazer é ficar mais produtivo, cobrando mais por hora, ou atingindo mais pessoas durante aquele período de tempo. Então, por que os meus resultados se multiplicaram muito ao longo do tempo? Porque a primeira turma do Viver de Renda foi pra 50 pessoas, a segunda foi pra umas 100 e pouquinho, depois 200, daqui a pouco foi pra 1.000 e pouco, e aí você chega em quase 3.000 alunos. O tempo que eu gasto com o curso é basicamente o mesmo. Exato. Só que o resultado ele foi ficando exponencial. Então tem muita coisa bacana nesses livros de história, assim. Você consegue, através da vida de grandes personagens históricos, tirar uma série de insights. Mas tem outras coisas também, que auxiliam até em processo de investimento. Tem muita ideia de investimento que eu tenho por ler livros assim. E isso não é uma coisa que foi feita por acaso. Você pega cartas de grandes gestores, né? Os caras que gerem bilhões e bilhões aí. Você vê a quantidade de conhecimento que esses caras têm em diferentes áreas, pô. Então, quanto mais cultura você tiver, maior a chance de fazer links interessantes e se diferenciar em termos competitivos com outras pessoas. O aprimoramento, ele nunca acaba, cara. E tem que fazer. E uma frase que as pessoas me falam às vezes assim, eu falo, cara, tá errado. É quando o cara fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu sei o suficiente. Não tem como saber o suficiente, cara. Ferrado, né? Não tem como saber o suficiente. Então, eu acho que, de fato, o que separa as pessoas de mentalidade rica daquelas que têm uma mentalidade pobre ainda é essa questão delas sempre entenderem que há algo mais a saber, há um ponto que você não domina ainda, e também entenderem uma coisa muito importante que a gente faz aqui no grupo. Por melhor que você, que eu, que o Thiago, que o Kaique, né, que algumas poucas pessoas da equipe sejam, há um limite para aquilo que a gente pode fazer. Inclusive, há um limite em termos de aprendizado. Uma vez eu falei isso, o pessoal do TikTok ficou lá, não, a gente pode aprender o que quiser. Você pode aprender o que quiser, desde que não queira aprender tudo. Eu não consigo hoje aprender mandarim, russo, japonês, enquanto eu tô tocando um negócio, fazendo as redes sociais. Não dá, eu tenho que escolher alguma coisa, e se eu escolho A, eu acabo tendo menos tempo pra fazer outras coisas. Eu gosto dessa ideia. Então tem esse ponto. Aí o que a gente faz? A gente contrata mais cabeças pra acrescentar aprendizado e experiências aqui na empresa. No ano passado, eu empregava 5 pessoas, eu não sei quantas eram no seu time. 7. O Thiago tinha quantos nessa época? 6. Hoje, juntos, a gente emprega 10 vezes mais. Então esse é o ponto. A gente não apenas não para de aprender, como a gente contrata pessoas para que o time possa aprender cada vez mais. Sim. Porque a gente entende, ele não falou isso no livro, mas é uma máxima de um economista austríaco, ganhou um Nobel, que é o Friedrich August von Hayek. Ele fala que uma cabeça, por melhor que ela seja, ela não tem todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, boas cabeças trabalhando para você, contigo, maior a chance de ter boas respostas e ter mais conhecimento. E aí você nunca para de aprender e o seu time também nunca para, resultados podem ser exponenciais. Bem no começo do livro, quando ele fala essa questão dos modelos de dinheiro, né, ensinando que para você mudar os resultados, não basta você mudar as ações, tem que ver antes a questão lá de pensamento, sentimento, ações, resultados. Aí me veio uma frase do Sêneca. O Sêneca falava que do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce em uma oliveira.
Porque o fruto corresponde à semente, né? E no caso aqui, o fruto, os resultados vão corresponder não só à semente, à raiz. Então por isso que ele fala, troque o seu modelo de dinheiro. Identifique aquilo que não te favorece. Você não é a gravação, você é o gravador. Se não te favorece, tira e adota uma gravação nova. Tanto com base nos arquivos da riqueza aqui, como no material do podcast, ou em qualquer outro produto que a gente possa auxiliar vocês a continuar evoluindo. E não só a gente, né? Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então se você encontrar uma boa cabeça, cola nela, para que você possa extrair o máximo de aprendizado possível. Se você encontrar uma boa cabeça, cola nela para você extrair o máximo de aprendizado possível. Animal.